Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, muito boa noite a todos. Senhor presidente, hoje eu estive em um diálogo com a nossa secretária da Educação, fui até a Secretaria da Educação para conversarmos, dialogarmos sobre faltas de professores na rede pública municipal. Sou sabedor que há falta também na rede estadual, mas especificamente foi abrir um diálogo com a nossa secretária. Quero aqui reconhecer o acolhimento bastante agradável e caloroso que tive naquela Secretaria da Educação. Vocês, senhores vereadores e munícipes que acompanham o nosso trabalho, tanto nessa casa como nas redes sociais, de uma maneira geral, perceberam que utilizei dessa tribuna com discursos ácidos até, porque realmente, como educador, eu obviamente não poderia ser diferente, porque ainda continuo achando um desrespeito sem tamanho um aluno chegar na sala de aula e não ter professor. Eu acho como diz os interioranos, né, o fim da picada, né, que é a linguagem nossa do interior. É um absurdo um pai que envia os seus filhos, uma família que encaminha os seus filhos, e daqui a pouco vem a notícia que precisa buscar as crianças porque não há professor. Isso é um absurdo em todos os aspectos. Por isso que usei a expressão uma violação de direitos humanos, porque a educação é um direito fundamental de todos. Mas nessa manhã, conversando longamente com a secretária de Educação e com os demais professores ali presentes, e nós sempre chegamos a algumas questões que eu já estava antevendo e por isso trouxe também para um debate. Eu acho que nós temos que fomentar esse debate e que o nobre vereador Carlão também, de alguma maneira, tocou no assunto, que é a questão da lei da responsabilidade fiscal, que sempre quando a gente consegue identificar os problemas, aí nós deparamos com o problema da contratação de novas pessoas. A informação que eu tive nessa manhã me trouxe muito mais preocupação ainda, porque nós temos uma previsão de ter um déficit de quase 500 professores, devido aos professores que estão se aposentando e também aqueles profissionais que estão, os próprios processos administrativos apontam que tem que ser deslocado para outras funções devido a uma série de enfermidades, etc. Então, nós estamos chegando a um déficit de quase 500 professores. E nós temos agora ainda um restante de pessoas que deverão ser chamadas, que já fizeram o concurso público, e vamos, sem dúvida alguma, ter que repensar para que haja novos concursos públicos e, efetivamente, nós venhamos ter professores na sala de aula. O assustador é que, além desse problema da rede pública municipal, o mesmo se dá na rede estadual. E o pior de tudo, e aqui que vem o outro problema, é o déficit de formação de professores, porque a escola particular também está com problema. Se você pegar as classes hoje, as faculdades, você vai ter uma surpresa do número de pessoas que estão estudando para ser professor de matemática, por exemplo. É assustador o número. Faculdades que têm uma única sala, às vezes com 40 alunos para se formar para ser professor de matemática, mas se formando apenas 2 no final do ano. Nós vamos ter déficit de educadores. Isso aí já está claro. Eu não estou aqui sendo um profeta, não é isso. São dados. Dados que apontam a escassez de mão de obra profissional do professor, de várias disciplinas. Então, haverá falta lá na iniciativa privada e, obviamente, nas redes estaduais e municipais. E nós vamos ter que repensar isso. Antigamente havia, pelo menos, nós tínhamos uma disciplina, um curso profissionalizante chamado magistério,
que acabaram com isso. Talvez vai ter que se pensar sobre outras saídas, eu não sei, mas nós vamos ter que repensar, porque o sistema não deu certo. Todas as propostas, todos os governos, todas as tentativas falharam. Então está na hora de ter a humildade e repensar a educação. Não deu certo, porque existem universidades que querem impor um modelo. Nós temos esse problema em Campinas. Quer impor um modelo que não está dando certo. Não está funcionando a educação. Então as universidades, seja a Universidade de São Paulo, seja a Universidade de Campinas, seja a universidade que for, tem que repensar o modelo que eles insistem, que tem que ser imposto para todas as crianças da rede pública. Nós temos que repensar tudo. Por quê? Porque os índices, os resultados têm sido sofríveis. Os resultados absurdos na área da educação. E as universidades têm que ter a humildade, essa elite pensante, esse grupo que impõe os preceitos da educação de um modo geral, tem que ter a humildade de rever os métodos, as metodologias, porque não funcionou, e fica insistindo. Você não pode apresentar nada diferente, porque parece uma religião. Existem dogmas, você não pode questionar, você tem que dizer sim, Senhor, e não Senhor. E está na hora de nós repensarmos a educação nesse país, porque esse modelo está afadado ao fracasso. Essa é a realidade. Então eu espero, sinceramente, que os educadores, os cientistas da educação, as grandes universidades tenham um pouquinho de humildade, né? Calcem um pouquinho a sandália da humildade e repensem os modelos, os métodos, porque o sistema da maneira que está, não dá para ficar. Nós temos que apresentar novas possibilidades. Eu espero que esse tema seja fomentado, seja retomado, e hoje, em uma longa conversa com a secretária, que é uma grande profissional, uma pessoa que conhece educação, a vida toda foi na área da educação, e ali a gente apresentou propostas e reconheço a luta dela também para melhorar os resultados, mas há uma complexidade, e eu acho que a sociedade tem que ser chamada para o debate, e em algum momento o gestor público vai ter que parar e falar o seguinte: o que é prioridade? Porque tudo não dá para fazer, não existe. Na nossa casa é assim, não dá para você atender todas as demandas, você tem que priorizar necessidades. Então nós vamos ter que parar, repensar como sociedade, todos participando, e ter que escolher o que nós vamos fazer, porque o cobertor é curto, as demandas são muitas, as necessidades são muitas, e os recursos são limitados, e nós temos que dar prioridade a pessoas. O mais importante é o nosso patrimônio humano, e não as coisas. As coisas passam, as coisas dá para repor, mas as pessoas não. Uma criança que não tem uma boa educação na sua primeira infância, sinto muito, nós vamos ter muita dificuldade para rever isso lá na frente. Então, ou a gente pensa agora, repensa o sistema, e por isso que eu peço humildade para as grandes universidades que acham que a fala dela é como se fosse a quarta pessoa da Trindade, acha que tudo que fala é verdade divina, tem que repensar isso. Repensar, porque esse modelo não tem funcionado. E nós temos que ter a humildade para reconhecer novos caminhos, para poder atingir os objetos que precisam ser atingidos, que é uma primeira infância bem estruturada, né? O processo infantil bem estruturado, para que essas crianças tenham condições de continuar os seus estudos e crescerem. Esse é o nosso objetivo. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu vou continuar fomentando esse tema aqui, esse debate, porque eu acho relevante que a cidade se desperte e clame por educação de qualidade. Mas todos os setores juntos, não será uma voz isolada, mas os pais querendo uma boa educação, os pais indo na escola, os pais pedindo e clamando para as autoridades. A cidade, do modo geral, todos os segmentos vão ter que estar emanados, juntos, para pedir uma educação
de qualidade. São essas minhas considerações. Muito boa noite a todos.